Sejam bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Se você ainda não nos segue, não se inscreveu, vai lá e se inscreve e ativa o sininho. Esse sininho que eu sempre esqueço, mas ativa que é importante. Meu nome é Valéria Braz, eu estou aqui com as parceiras Carol Teles e Cintia Almeida para conversarmos com vocês sobre frequência. Você sabe o que é frequência vibracional? E por que ela afeta tanto nossa vida? Não? Então vem com a gente para esse papo consciente e entender tudo isso. Meninas, é com vocês. Vamos Olá, lá. pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre frequência, que como vocês já devem ter ouvido falar, nosso corpo, tudo, né, nesse planeta é feito de frequência. Tudo gira, tudo é formado de prótons, nêutrons e elétrons, e tudo está sempre em constante movimento. E essa frequência que a gente está tentando explicar um pouquinho hoje é sobre mantê-la num estado mais elevado para que a nossa sintonia e a nossa vibração continuem alta, para que a gente não se sinta tão cansados, tão sem falta de energia. E isso está muito ligado também ao que a gente tem como missão aqui, né? Do que a gente está fazendo aqui como nosso projeto de vida. Então, essa coisa de frequência não é só aquele papo que a gente acha, né? Nossa, mas todo mundo só fala sobre isso. O que é exatamente isso, né? Então, essa frequência vibracional, como a Valéria comentou, é exatamente isso, a gente manter esses pensamentos elevados, esses pensamentos positivos, mesmo quando as situações não estão tão boas, mas a gente manter aquela certeza de que no final tudo vai dar certo, né? Que tudo vai terminar por algum propósito, que a gente está passando aquilo por alguma situação, e quando as coisas não estão tão bem e que está incomodando tanto a gente, que a nossa frequência fica mais lá embaixo, é muito importante a gente parar para analisar, né, as nossas atitudes, as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso trabalho, o que a gente está pensando, para saber se aquilo que a gente escolheu no momento é o certo para a gente, né? Essa queda de frequência, um pouco também é para mostrar para a gente que talvez não seja esse caminho, né? Que a gente tem que repensar nas coisas para escolher uma coisa nova, para mudar algumas coisas, para essa frequência se elevar novamente. Carol, o que você tem para falar? Então, para a gente poder contextualizar aquilo que a gente está falando, o que que é frequência, o que que é vibração, o que que é energia, a gente vai contextualizar aqui. Então, como a Cíntia falou, tudo no universo tem energia. Os seres humanos, os animais, os vegetais, os minerais, qualquer objeto inanimado, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo tem vibração. E a frequência é uma medida. Eu vou até ler aqui, olha, na física, a frequência é uma medida do número de ciclos de uma onda que ocorre em determinado intervalo de tempo. Então, essa frequência, ela é expressa em hertz, hertz por segundo, que representa o número de ciclos por segundo. A vibração, ela é a oscilação ou o movimento de um objeto ou de um sistema. Então, quando eu emito, tudo no universo, né, tem essa vibração, e essa vibração é uma característica única de cada um. É como se fosse uma assinatura energética de cada objeto, de cada pessoa, de cada ser vivo. Então, cada um tem a sua vibração específica. Quando a gente fala, e a Cíntia trouxe, de mantermos a nossa frequência energética, a nossa frequência vibracional elevada, isso quer dizer que tudo aquilo na física clássica, os opostos se atraem, certo? Cargas negativas atraem cargas positivas. Já no mundo energético e espiritual, são os semelhantes que se atraem. Portanto, se eu vibro uma frequência no amor, por exemplo, eu estou atraindo situações para a minha vida na mesma vibração, que tem a mesma frequência do amor. Ou se eu estou num lugar de reclamação,
de medo, de apego, de raiva. Eu estou vibrando aquela frequência dessas emoções. Portanto, eu vou atrair aquilo que tem a mesma frequência daquilo que eu estou vibrando. É por isso que a nossa frequência oscila muito. Então, aqui no planeta Terra, a gente está dentro do magnetismo terrestre. A frequência da Terra, do planeta, ele não é tão elevado. Então, fica mais fácil a gente se afinizar com aquelas frequências que são o que a gente fala de energia mais densa ou energia mais sutil. Então, a gente se afiniza mais facilmente com as energias mais densas, que é o que a maioria das pessoas emana. Medo, apego, raiva, ciúme, maledicência, inveja, que são essas emoções ditas negativas. Então, é mais fácil eu frequenciar com tudo isso, me afinizar, sintonizar, do que eu me sintonizar com frequências mais elevadas. Quando a gente está vibrando no amor, na gratidão, na felicidade, na alegria, na compaixão, a gente está vibrando numa frequência mais elevada. Então, o nosso campo vibracional, ele fica nessa frequência. Então, fica mais difícil que uma frequência dita mais densa, uma energia mais densa, se afinize com o nosso campo energético. Valéria? Deixa eu tentar, eu vou resgatar um pouquinho que você falou para dar um exemplo, para talvez ficar prático e entender como funciona essa sintonia da frequência. Então, como a Carol diz, tudo é energia. Nós vibramos. O que é energia? São os átomos. Todos nós somos formados de átomo e tudo que existe no universo. O átomo é o núcleo e o elétron orbitando em torno desse núcleo, que gera energia. É daí que vem que tudo no mundo é energia, porque tudo nesse mundo é constituído a partir do átomo. Nós, seres humanos, somos cheios de átomos vibrando, que trazem para nós um campo vibracional, que são nossos 7 corpos, que numa outra live a gente explica eles. Nós temos vários corpos. Cada um desses corpos tem uma vibração que cria um campo vibracional. Dentro deste campo vibracional, nós temos as nossas frequências. Como a Carol disse, frequência do amor, energia sutil. Vibração, energia do átomo sutil. Uma raiva é uma energia densa. O que ocorre para ver essa sintonização que a Carol falou, que é muito importante para nós? Vamos imaginar um rádio. Imagina o rádio sendo o universo. Nesse rádio existe um campo de frequência. Vamos imaginar assim, uma linha onde existe uma vibração. Nessa vibração existem várias frequências. Por exemplo, o 89.7, o 92.2, o 104 ponto alguma coisa. Quando eu pego este dial do rádio, que é aquele botãozinho que eu vou procurar rádio, eu vou buscando ele, aí tem os chiaços, até que eu sintonize isso. O que ocorre? O dial, que tem uma vibração, uma frequência, digamos assim, se sintonizou com a outra frequência vibracional. Vamos botar agora para a gente. Digamos que nosso campo vibracional é essa vibração que tem lá, que vai os números 92, 93, aqueles todos. A nossa frequência é o dial. E quem move esse dial é os movimentos da vida, o outro, aonde eu vou, a minha relação com o outro. Conforme eu vou movendo esse dial, imagina, uma outra pessoa vai lá e pega o dial do meu campo vibracional, vai mexendo. Onde ela tem a mesma frequência, então, o que seria o 92.1? São 92 ondas, vírgula 1 milésimo de hertz. Ela está, né? Quando ela sintonizar o dial dela, que é o movimento dela, com essa frequência, vai haver a sintonia. Então, como a Carol disse, o que significa isso? Alguém vibrando amor vai atrair, vai sintonizar, vai conseguir entender quem sintonizar na mesma frequência, amor.
Quem está vibrando raiva vai conseguir sintonizar na mesma frequência. Se alguém que está vibrando amor tentar sintonizar aonde tem a raiva, onde é 92 e ela está no 104, ela não vai sintonizar. Ela vai ficar no chiasso e aquilo não vai funcionar. Por isso que a gente diz que a gente atrai mais daquilo que a gente tem, daquilo que a gente frequencia. Então, o nosso campo vibracional é um campo que vibra, como a Carol falou, ele permanece em movimento, que possui várias frequências, que são essas frequências que vão atrair a mesma frequência, que é onde ela diz, na física, os iguais se repelem, mas na vida eles se atraem. Então, por isso é muito importante a gente se preocupar com o nosso campo vibracional e principalmente com a nossa frequência. Agora é contigo, Cindy. E só para exemplificar também uma coisa realmente prática que é muito comum, né? Acontece com todo mundo, aquele dia que a gente não acorda muito bem, né? Que a gente sente que a nossa energia está mais baixa, que a frequência está mais baixa, é aquele dia que parece que o carro quebra, a gente perde o ônibus, né? Bate o dedinho no pé na quina da cama, que a cama sempre esteve ali, não mudou de lugar, mas naquele dia tudo acontece de errado, né? Mas é porque a gente está nessa frequência mais densa. Então, a gente está sintonizando essas ondas de rádio, como a Valéria disse, né? A anteninha ali está frequenciando só nessas energias que são mais baixas. Então, por isso que é muito importante, mesmo que esteja muito bem, a gente procurar ter os pensamentos mais elevados, né? Procurar fazer uma meditação, procurar fazer algum tipo de exercício físico, alguma coisa que eleve a sua energia, que faça com que você se sinta bem, né? Nem que sejam uns minutinhos naquele dia. Todos os dias são importantes, mas naquele dia específico, né? Parar, respirar, entrar em contato com a natureza, fazer alguma coisa que te agrade para que automaticamente essa energia comece a elevar. E uma vez que ela se eleva, a gente começa a atrair essas coisas que são semelhantes, né? Como a alegria, o amor, a compaixão. Então, a nossa frequência automaticamente vai mudando e o dia a dia vai começando a se desenrolar de uma maneira mais agradável. Por isso que é tão importante, né? A gente frisa tanto de manter os pensamentos positivos, né? De se estar num ambiente que as pessoas não estão muito bem, né? Que tem aquela disputa, aquela briga, tentar se afastar ou pelo menos não entrar, né? Naquela onda, frequência, né? De briga, de intriga, de fofocas. Então, a gente precisa se policiar o tempo todo, que uma vez que a gente consegue entrar nessa frequência de pensamentos elevados, fica uma coisa automática, né, no nosso dia a dia, e a gente passa até a evitar esse tipo de coisa de uma maneira automática, porque não tem mais como sintonizar numa onda de rádio, como a Valéria comentou. Carol? Isso, e aí fica mais fácil para a gente ir levando a vida, porque manter a nossa frequência elevada, a qualidade da nossa frequência, ela vai influenciar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Então, como eu disse, às vezes é mais fácil sintonizar com aquilo que tem uma energia mais densa do que eu buscar algo de uma energia mais sutil, porque a sutileza é mais difícil de você perceber. Mas você percebe quando você entra. É o meu fone, gente. Você percebe quando você entra num lugar, num espaço, onde a energia não está legal. Ou quando você chega alguém num lugar que não está muito bem, você percebe que a energia mudou ali daquele lugar, né? Às vezes a pessoa não está muito focada nisso. Ela não tem muita percepção, mas ela entende que ali ficou estranho, né? Ali tem algo que não está muito bom. Então você se sente mal com aquilo, né? Você sente aquela coisa pesada, às vezes é uma dor de cabeça, uma dor no corpo, um mal-estar que até você não entende exatamente de onde vem aquilo. E a gente está frequenciando, a gente sintonizou com aquilo que não estava muito legal. Então, quando a gente mantém, como a Valéria explicou muito bem, né, ela tem o poder de síntese, gente, que eu não tenho. Então, como ela muito bem explicou, se a gente se mantém
né, o dial do nosso rádio na frequência que a gente quer, a gente não vai sintonizar com as outras frequências, a gente só está ali naquela, né? Então, é nossa obrigação manter a nossa frequência elevada para que a gente fique bem, para que a nossa vida flua. Como a Cíntia falou, tudo tem a ver com o nosso propósito de vida, né? O que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa realizar aquilo que a gente veio realizar. Então, uma das formas de a gente manter a nossa frequência elevada é a gente ser íntegro com a gente, né? A gente pensar e sentir da mesma forma. E aí eu estou sendo íntegro, eu estou mantendo a minha frequência num nível mais elevado, porque eu entendo e penso da mesma forma que eu sinto, está tudo alinhado ali, e eu faço da mesma forma. Então, quando a gente pensa uma coisa, sente outra, porque não era exatamente aquilo que eu queria, e eu vou fazer uma terceira outra coisa contra a minha vontade, contra os meus princípios, contra os meus padrões, eu estou com o meu campo vibracional completamente desorganizado, em desequilíbrio. E aí eu estou atraindo situações para a minha vida que têm a mesma frequência daquela que eu estou emanando. Então a vida vai ficando difícil, vai ficando amarrada, vai ficando bagunçada. O exemplo que a Cíntia trouxe, né, daquele dia que a coisa não está muito bem. É isso? Eu queria fazer um adendo sobre a energia sutil e a energia densa, que eu acho que é importante também. Eu estou dando mais a explicação. A Cíntia e a Carol estão mostrando para vocês a importância, porque é importante a gente cuidar da nossa frequência, do nosso campo vibracional. Eu vou fazer o adendo da energia sutil para que as pessoas entendam o significado disso dentro dessa campo vibracional. A energia densa é um campo vibracional que tem uma frequência. O que é essa frequência da energia densa, por exemplo? A Terra tem uma energia de 7,83 Hz, atualmente crescendo. Ela está aumentando, ela está sutilizando. Nós, humanos, a nossa energia, a nossa frequência matéria é em torno de 14 a 20 Hz. Isso é a quantidade de ondas que a minha frequência produz. Então, uma frequência de 0 a 200 é considerada uma frequência densa, onde estão medo, raiva e um monte de coisas que são densas, que são aquilo que é ruim que a gente sente no nosso sistema. Por que isso acontece? Porque nós estamos na matéria. Então, a gente, como a Carol falou muito bem, nós estamos com muito mais facilidade de sintonizar o denso, porque a gente consegue chegar nele mais rápido. Isso tem uma razão de ser, porque, como elas estão falando, nós somos seres humanos, estamos aprendendo a ser íntegros com o que pensamos, sentimos e manifestamos. Ou seja, aquilo que eu penso é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu vivo. A gente ainda não chegou nesse ponto, é verdade, né? Mas a gente tem a obrigação de falar para vocês que é assim que funciona e é assim que dá certo. A gente ainda está aprendendo. A energia sutil é aquela energia que vai se elevando. Então, uma energia acima de 200 Hz, ela já começa a se sutilizar. O que seria energia densa? É energia ligada à Terra, ligada a esse material onde estamos. É um mundo materializado, mundo de terceira dimensão. Então, essa energia densa, ela está magnetismo da Terra. A energia sutil está ligada à nossa parte elétrica, que é a nossa parte de ligação com a espiritualidade, que é muito sutil, é muitos hertz por segundo para chegar nessa densidade espiritual. Nós estamos no meio fazendo o trabalho de pegar essa energia densa com essa energia elétrica, no caso, e transformando em energia eletromagnética, que é o que nos mantém aqui nesse sistema. Então, a energia densa não é ruim na sua essência, ela é só uma energia. O que nós fazemos com a nossa frequência densa é que é o problema. Então, eu me sintonizo com medo. Dentro do meu campo vibracional, enquanto ser humano, eu consigo ir além. Então, cabe a nós aprender a
técnicas, maneiras, autoconhecimento e tudo mais, como eu aumentar. Se eu estou num medo muito profundo, eu tenho que entender esse medo para conseguir sair dele e se utilizar. Então, não é um processo de eu só pensar ou eu só fazer um exercício e eu conseguir. Existem muitos outros trabalhos que têm que ser feitos para eu sair do denso, que é o meu natural, por ser humano, por ser matéria, para se utilizar. Então, agora eu deixo a palavra com elas. Eu só queria explicar essa parte para ficar claro que não é uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa que acontece. Faz parte, a gente está aqui para aprender. E olha, não é nada fácil. Não é Exatamente. mesmo? E complementando, né, o que a Valéria acabou de dizer, o natural, né? A gente é matéria, estamos aqui no planeta Terra, mas conforme a gente vai tendo esse conhecimento, né, vai aprendendo essas técnicas, vai se autoconhecendo, vai sabendo como reagir a até essas frequências, né, que a gente sente que estão chegando na gente, a gente também começa a parar de colocar né, de que eu estou assim porque fulano me deixou assim. A gente, com o autoconhecimento, a gente vai aprendendo, não, ele me deixou assim porque eu me deixei, né, que ele me deixasse assim. Ele Então, é muito sintonizou, né? importante, exatamente, é aquela sintonia, só sintonizou porque está na mesma frequência que você estava assim, né? Então, mais uma vez, a gente vai tendo naquela tecla de como é importante a gente se conhecer e saber disso, né? Para quando começar a sentir que a frequência está caindo, né? Que a gente está sintonizando com essa frequência mais densa, a gente já ter esse impulso, né, essa reação de não, eu não quero ficar aqui, eu já me conheço, eu sei com o que eu vou sintonizar e começar é um exercício mesmo, né, um exercício diário, como a Valéria falou, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa é um aprendizado do dia a dia mesmo, né? É o autoconhecimento, é você ir se percebendo dia após dia, né? Como é que você e isso vai aprendendo e vai ficando cada vez mais fácil da gente conseguir atingir, né, essa frequência um pouco mais elevada para que a nossa vida decorra de uma maneira mais fluida, como a Carol tinha comentado antes. Carol, E só um pouquinho fala, Fábio. antes, só um pouquinho. Só queria dar uma brincadeira que eu faço com todo mundo, com todos os meus clientes, quando eu falo dessa sintonia. Eu digo assim, ó, o autoconhecimento é tão importante que, por exemplo, se eu sei que sou fofoqueira, tá? Digamos, eu fui lá, olhei para o meu problema e eu vi que o meu problema é que eu sou fofoqueira. Ok, eu sei que eu sou fofoqueira e que a minha língua é grande e que se eu estiver no lugar de fofoca eu não vou resistir. O que é a minha mudança de frequência? É, através do meu autoconhecimento, entender que eu sou fofoqueira. Se eu sei isso e eu sei que isso me prejudica, o que eu vou fazer? Quando eu ver uma roda de fofoca, eu não vou lá no meio. Eu não vou me meter lá, porque eu sei que a minha boca é grande, eu não vou aguentar. E aí a minha frequência vai cair. O que autoconhecimento, por saber qual é o gatilho, eu disse, gente, tchau, tô indo, Evitar, tô exato. caindo fora, vou ver um filme, ouvir uma música que vai ser melhor para mim. E vou. É isso que é o nosso caminho do autoconhecimento, é o saber, não é eu virar santo. Eu sei que eu sou Não, de fofoqueira, jeito eu não vou nenhum. deixar de ser, não. Se eu cair lá, eu vou fazer. Eu saio, eu aprendo a sair da onde vai me causar o E, problema. e também não é Desculpa, Carol, fugir, pode né? falar agora. E não é fugir, é exatamente se É, conhecer e saber até onde a gente pode ir, né? Então, se eu sei que exatamente. lá eu não vou aguentar e vou acabar fazendo fofoca, então eu já dou o passo Eu me antes, mando. né? Eu nem vou, eu já mudo de caminho, mudo de direção e Opa, aqui não, vamos para outro lugar. E isso para tudo, né? Muito, tá muito bom tudo. esse exemplo que a Valéria trouxe, né? Porque é um exemplo prático que acontece no dia a dia. Então, como a Valéria mesma colocou, a gente, não é porque nós somos terapeutas que a gente não deixa o nosso padrão vibracional cair de vez em quando. Acontecem situações na nossa vida que às vezes a gente dá uma escorregada. Mas como a gente se conhece muito bem, a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente já sabe que ali pegou alguma coisa. Então, a gente corre para reverter a situação, para elevar o nosso padrão o mais rápido possível, para a gente não ficar ali patinando naquilo, né? Vivendo mais do mesmo e causando um mal-estar na gente, causando situações difíceis. O que a gente pode fazer? A Cíntia já até citou aqui, para elevar a nossa frequência, né?
Meditar é uma das práticas que ajudam a gente a entrar em sintonia com as frequências mais sutis, né, com a energia mais sutilizada. Entrar em contato com a natureza é uma outra opção que a gente sempre recomenda, porque as pessoas fazem a troca com a terra, entram em contato com a mãe natureza. Música, né? As músicas que têm uma frequência elevada também ajudam a gente a entrar nesse lugar de uma frequência mais sutil. O convívio com pessoas positivas, né, que levam a nossa energia para cima, isso faz com que a gente eleve a nossa frequência. E como Valéria e Cíntia falaram, a gente está em constante observação de nós mesmos. Então, quanto mais a gente se conhece, mais rápido a gente consegue identificar que ali tem um ponto que eu preciso olhar e cuidar, né? Para que eu volte para a minha condição original de uma frequência, uma vibração o mais elevada possível, para que a gente viva de maneira mais fluida. A nossa vida acontece de forma mais natural. É isso? Aí. Gente, vamos partindo para a nossa finalização. Cíntia quer Vamos. Eu complementar? só Carol? queria fazer um comentáriozinho, um detalhezinho, porque às vezes quando a gente fala fazer meditação, a pessoa fala, ah, não, isso não é para mim, porque eu não consigo ficar quieto, eu não consigo. Mas não é aquela meditação de horas que a gente está falando, né? São assim alguns minutinhos, ou uma respiração que você faça de uma maneira mais concentrada, né? Mais centrada, estando presente ali, já é o suficiente para você conseguir parar e não entrar naquela frequência que você estaria entrando, né? Então, muita gente às vezes fala, não, isso não é para mim porque eu não consigo, mas não é uma coisa prolongada, né? Passeio na natureza, não é ficar horas ali, mas é só se desligar, sair daquele foco, como a Valéria comentou, né? Tá com aquele grupo de fofoca ali, não, eu sei que não é por ali, muda ali um minutinho que a tua visão, né? E a tua orientação muda completamente, o teu foco já muda e você com isso consegue mudar a sua frequência, a sua vibração. Era só esse adendo, porque quando a gente às vezes fala meditação, tem gente que fala, não, não, não consigo, não adianta, porque isso não é para mim, mas não precisa ser uma coisa prolongada, né? É só realmente desviar o foco, pronto. É isso Carol? aí. Então, para as coisas darem certo na nossa vida, a gente tem que manter a nossa frequência o mais elevada possível, né? E não a gente manter para que a vida flua melhor e não esperar que a vida aconteça, os acontecimentos venham que sejam bons ou benéficos para que a gente Para que a mantenha a gente mude, frequência elevada. É exatamente. justamente o É contrário. o contrário. Manter a frequência para que a gente consiga manifestar aquilo que a gente deseja, né? Então, para isso, a gente tem que ter atitude, né? Desapegar de certas coisas, assim como o exemplo da Valéria. Se eu sei que eu sou fofoqueira, eu não vou me juntar àquela turma lá, porque eu sei que vai dar ruim, eu vou entrar naquela vibração, e a gente sabe que a fofoca ela tem uma energia bem densa, né? A reclamação, né? Tudo A isso, reclamação, isso. e transformar aquilo que a gente pode transformar, né? Aos pouquinhos, olhando para a gente, vendo o que a gente pode fazer para melhorar aqui. São coisas simples, muito simples, né? Só que quando a gente está lá num buraco, que a coisa não está fluindo bem, normalmente a gente vê o mundo, as situações que acontecem na vida da gente, de uma forma muito pesada, de uma forma muito ruim. Então, também mudar esse olhar de como eu enxergo as situações que acontecem na minha vida faz parte dessa frequência mais elevada. Se eu estou com o pé muito na lama, é muito difícil eu sentir que uma situação faz parte da vida, né? Eu aceitar que aquilo é o que é. Eu vou buscar todas as possíveis reclamações, eu vou me sentir uma vítima, eu vou me sentir, porque isso está acontecendo comigo, porque eu sou azarada, isso e aquilo, né? Então a gente está afundando mais e mais naquela lama daquela energia pesada, densa. É Então, isso aí. gente, a pergunta que fica é afinal, o que que suga a nossa energia? Tem muita coisa. O que que eu vou dizer para vocês? Se a gente não olhar para a gente e descobrir aonde a nossa energia está sendo drenada, é como se a gente estivesse enchendo um copo furado. Eu encho e o copo sai.
que são essas energias? Olha para você, olha para a sua vida, olha o que está fluindo, olha o que está fazendo bem. O que não está fluindo, o que não está fazendo bem, tem fuga energética. Aí vai atrás, vai em busca, pede ajuda, vai olhar para isso porque é necessário. Pessoal, vamos encerrando. O que nós vimos aqui? Como é importante que a gente olhe para a gente mais uma vez o nosso autoconhecimento para que a gente consiga transitar entre as energias densas e sutis dentro de um campo de possibilidades que me levem mais para o sutil, mais para aquilo que flui na minha vida. Lembrando que muitas das energias que nos sugam somos nós mesmos. Então a gente tem que olhar. A gente tem que ter coragem de apontar para a gente e dizer, pá, sou eu aqui que estou fazendo a coisa errada, que estou indo pelo caminho errado. Qual é o meu caminho? Isso, tem aqui terapeuta para te ajudar, tem pessoas para te auxiliarem, para te ajudarem a sair desse peso que a Carol falou ali, de quando a gente está muito ruim. Então peçam ajuda. O mundo não é solidão. O mundo é feito de aprendendo. Nós com Solidário, né? vocês, vocês com a Exatamente. gente. Então, vou agradecendo a companhia. Todo esse papo foi muito legal, esse papo hoje, sobre frequência vibracional, sobre as coisinhas que a gente faz que não devia. E vamos em frente. Gente, se gostou, nos segue, compartilha, ativa o sininho, deixa sua pergunta, diz para nós o que você sentiu desse papo. A gente pode melhorar, a gente pode levar. Quer ouvir algum assunto? Bota lá, a gente fala sobre ele. Vamos encerrando, contando com vocês. Para o próximo, ativa o sininho. Beijo, Carol. Beijo, Cíntia. Até o próximo. Beijo, Valéria. Tchau, Beijo, Carol. meninas. Obrigada, Tchau, pessoal. Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.